Juliana Rosa e as informações do mercado financeiro e da economia nesta terça-feira. Boa tarde, Ju. Tudo bem, Felipe? Boa tarde para você, boa tarde você que está aqui com a gente no Band News. Agora a gente passou daquele momento de maior susto com o risco daquela crise de bancos, com o Credit Suisse sendo comprado pelo UBS. Então, o mercado financeiro internacional deu uma acalmada, embora existam riscos, como a própria secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, falou hoje sobre uma possível necessidade de ajudar ainda bancos pequenos. Mas o que a gente percebe é que no mundo você tem um ambiente já mais favorável, um dia que foi mais positivo novamente no mercado financeiro internacional, na Ásia, na Europa, Estados Unidos tiveram fechamentos positivos. Já aqui no Brasil, o presidente Lula disse que vai ter adiamento das novas regras fiscais. Só quando ele voltar da China, então só em abril, o mercado financeiro está nesse compasso de espera, e acabou que essa incerteza pesou novamente nos números do encerramento aí do dia. Vamos dar uma olhada. Ibovespa fechou praticamente estável. A gente tem a Bolsa de Valores aqui de São Paulo com uma leve alta aqui de 0,07%. Não sei se a gente tem aí os números para poder compartilhar com vocês. 100.998 pontos, e o dólar também ficou ali meio que no 0 a 0. A gente vai, então, agora compartilhar com vocês aí, olha só, Ibovespa 0,07 de alta, 100.998 pontos, e o dólar R$ 5,24, praticamente estável, né, alta de 0,05%. E hoje começou a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central para decidir a taxa de juros, e as novas regras fiscais estavam sendo aguardadas para poder favorecer em alguma sinalização de ambiente já para começar a reduzir juros no Brasil. Você tem um argumento hoje que é forte. A gente tem um ranking de juros reais mostrando, a Infinity mandou aqui para a gente um ranking de juros reais mostrando que no Brasil os juros reais são os mais altos. Acho que a gente tem aí também para poder compartilhar com vocês os dados mostrando que entre os emergentes a gente tem uma taxa de juros que é mais elevada. A gente tem aí os dados dos juros. Brasil 6,94, juro real. México 6,05, Chile 4,92, Estados Unidos 0,36%. Então, está aí agora, então, os números na tela para vocês poderem visualizar um pouco melhor. E aí você tem o argumento hoje, novamente, muita pressão. Ontem já teve no evento do BNDES, organizado ali pelo presidente Aloysio Mercadante, com setor produtivo, reclamando de juros, economistas de fora, e hoje o próprio presidente Lula voltou a reclamar dos juros, e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou do evento do BNDES e disse que a taxa de juros está exageradamente elevada. Bom, vamos conversar um pouco sobre esse momento aí do Brasil e do mundo. Eu recebo aqui no estúdio a economista Alessandra Ribeiro, que é sócia da Tendências Consultoria. Alessandra, prazer. Obrigada. Obrigada, Juliana. Boa noite. Boa noite. Muito bom te encontrar presencialmente. Você está sempre online, sim, né, com a sim. gente. Presencialmente é bem melhor. É bem melhor. A gente vê aí que o mundo deu uma acalmada por conta da crise internacional, mas aqui no Brasil a gente tem essa dúvida em relação às regras fiscais. Se imaginava que essa semana haveria divulgação das regras, e o Banco Central tem dito que essas regras fiscais são fundamentais para poder ter uma segurança de queda de juros. Ou seja, a expectativa agora é que o juro já seria mantido, mas talvez nem tenha sinalização de queda de juros? Na verdade, esse arcabouço é fundamental para que o Banco Central consiga, pelo menos, sinalizar de maneira mais concreta essa redução de juros. É fato que há um contexto de mundo com a crise, né, dos bancos nos mercados internacionais, que apesar de estar aparentemente contida, mas
impõe um viés negativo para a atividade econômica nesses principais países, que pode nos afetar. Domesticamente, também temos um quadro de atividade desacelerando, problemas no mercado de crédito, então tudo que apontaria para a atividade mais fraca. Mas é fato que, assim, do outro lado, a gente tem uma inflação resistente e tem expectativas de inflação à frente bem desancoradas, que a gente fala subindo um bom tempo. Então, para o Banco Central, é um trabalho super difícil equilibrar isso tudo, mas é fato que sem a concretude do arcabouço fiscal, fica muito difícil ele dar um sinal forte de redução de juros. Eu acho que ele vai contextualizar esse ambiente mais difícil de mundo, de Brasil, talvez colocando uma sinalização muito sutil de algum espaço lá na frente, mas não vai ser mais nada do que isso, uma vez que o arcabouço não apareceu. Sem se comprometer, né? Sim. O que parece, Alessandra, é que esse adiamento das novas regras fiscais acontece porque precisa haver algum tipo de costura política, porque o presidente Lula quer passar a mensagem também, não só de controle de gastos, mas de medidas para poder estimular o crescimento econômico, né? Que tipo de regra seria razoável? Porque hoje muita gente especulou que o ministro da Fazenda tenta fazer algum tipo de regra de gasto para controlar gasto e o presidente Lula poderia querer tirar alguns gastos que ele considera investimentos, como com saúde e educação, por exemplo. Que tipo de regra fiscal ajudaria, de fato, no ambiente econômico, na queda de juros? O controle sobre os gastos é essencial, porque a gente vem de um histórico, né, desde a Constituição de 88, que o Brasil vem consistentemente aumentando gastos. E como a gente fechava essas contas todas? Com aumento de arrecadação. O teto dos gastos foi fundamental para colocar um limite nessa trajetória, mas o ponto é que, assim, a gente vai ter que ter alguma regra, mesmo que tenha algum crescimento dos gastos em termos reais, mas a gente vai ter que ter um limite nesses gastos, porque a gente não tem mais, como no passado, espaço para aumentar a arrecadação, aumentar impostos, dado o nível já muito elevado da carga tributária no Brasil. Então, algum limite vai ter que ter. E aí, nessa linha, o que a gente pode ver? Alguma possibilidade de incremento dos gastos reais, seja pelo crescimento do PIB per capita, seja crescimento do PIB de uma média de alguns anos anteriores, para tentar colocar algum limite, porque senão o que a gente vai observar? Essa trajetória contínua. E aí a gente vai para um cenário, para tentar fechar as contas, de aumento cada vez mais de impostos. E a gente sabe que qual que é a conta? É baixo crescimento econômico, uma vez que com impostos altos, a gente fica menos competitivo em muitas atividades econômicas. Né? O que tem sido defendido ali, né, dentro do governo e no próprio PT, é que hoje existe uma inflação que é mais de oferta, de choques de oferta, de preços que dispararam no mundo, do que de demanda, de consumo. E que se baixar o juro e aumentar gasto público, isso não vai provocar inflação. Como se não houvesse mais essa relação direta nesse momento, né? O quanto que você diria, Alessandra, que o juro, de fato, ele precisa ter esse cuidado de baixar para acabar não virando um problema maior? Sim. Então, essa avaliação de que a gente só tem um choque de oferta e que a gente não teria problema maior em baixar os juros no momento, não é verdade. Né? Assim, acho que tem uma avaliação muito diferente em relação a isso. Nós temos, sim, elementos de demanda nessa inflação. Tanto é que a gente analisa várias métricas, mas a gente vê uma inflação muito disseminada, não é só combustível, não é só alimentação, é uma inflação muito disseminada e a gente vê uma resiliência, uma dificuldade de trazer essa inflação para baixo. Principalmente em serviços, né? A inflação de serviço ainda está muito elevada, né? Muito elevada. Então, isso é uma evidência de que a gente tem elementos de demanda nessa inflação, porque disseminou e é difícil trazê-la para baixo. Então, não é à toa que o Banco Central ele tem sinalizado que os juros eles têm que ficar altos aí para que essa inflação fique mais baixa. Né? Então, assim, é um trabalho ainda duro que o Banco Central tem que fazer para trazer essa inflação pelo menos mais próximo aí das metas. Então, eu tenho uma avaliação aí bem diferente de que é só choque de oferta decorrente de pandemia e guerra na Europa. E só lembrando que a gente vem de anos de muito estímulo fiscal e monetário. Inclusive, o ano passado foi um ano de muito estímulo fiscal.
o Banco Central na outra ponta, tentando controlar a inflação com uma política monetária mais dura, e do outro lado a gente tinha uma política fiscal extremamente expansionista que estimulava a demanda. Aumento de Auxílio Brasil, saque do FGTS. Saque do FGTS, né? Todas as medidas que vieram, e mesmo a própria redução de impostos para combustíveis, eletricidade e outros bens tidos como essenciais, que no fundo aumentaram a renda disponível, aumentou a renda disponível das pessoas e essa renda foi gasta em outros itens. Então, é uma avaliação que me parece uma avaliação equivocada do que é elemento aí de oferta e demanda na inflação. E é também complexo entender como é que essa inflação ela está resistindo em patamares altos, embora a gente já tenha a economia desacelerando, o PIB brasileiro caiu no último trimestre do ano. Então, o que faz a inflação se manter alta com uma desaceleração da economia, com mais gente endividada, mais gente inadimplente? Quem é que está alimentando essa inflação? Sim, sim. Mas isso é normal, viu, Juliana? Porque, assim, primeiro a gente vê o sinal de desaceleração da atividade e aí, na sequência, isso vai bater em inflação. Por quê? Vai ficando mais difícil para os agentes econômicos conseguirem passar esses preços de insumos mais altos e custos mais altos para o preço final. Porque não tem demanda, assim, vai ficando mais difícil. E aí ele segura esse repasse de custos e de outras coisas para os preços finais. E aí a inflação vai baixando, mas a gente tem uma defasagem mesmo entre a desaceleração da atividade e a inflação menor. Então a gente está nesse processo de transição. Mas realmente a gente vem de momentos muito complicados, assim, que as políticas que o Haddad tanto fala, né? É verdade, política monetária de um lado, política fiscal de outro. E isso dificulta esse processo de desaceleração da inflação, né? E baixar o juro antes do momento certo pode ser ainda mais prejudicial. Justamente, porque o mercado olha aquilo como um movimento voluntarista, não um movimento que foi entendido como técnico do ponto de vista, olha, existem fundamentos para essa redução de juros e com essa redução de juros a gente ainda garante uma inflação mais baixa lá na frente. Não é o que o mercado está percebendo. O mercado, inclusive, está aumentando as expectativas de inflação para 24, 25, 26. Então, se tiver algum movimento mais voluntarista agora, não apoiado em fundamentos econômicos, a gente vai ter uma inflação mais alta por mais tempo e a gente sabe o custo da inflação. Agora, você diria, Alessandra, que você tem uma pressão política enorme para baixar juro. Isso, de alguma maneira, acaba atrapalhando também a própria queda dos juros em si, né? E o quanto você diria que o governo, ao invés de ficar reclamando dos juros, que, enfim, até pode ter razão, que realmente o juro é muito alto, poderia contribuir para uma queda mais acelerada? É através desse compromisso fiscal? Sim, o compromisso fiscal apresentando um arcabouço responsável, que tenha algum controle sobre os gastos, que tenha essa meta de estabilizar a dívida pública no médio prazo. Então, primeiro, eu acho que é o passo fundamental, é um arcabouço fiscal responsável. Com isso, você acha que já dá para começar a pensar em queda de juros? Eu acho que já dá para começar a pensar em queda de juros. E outra coisa, eu acho que é não ter esse ambiente de pressão para colocar uma coisa voluntarista. Isso gera um desserviço, na verdade, porque o mercado olha aqui e fala, olha, vai ter algum tipo de intervenção no Banco Central. Aí os mercados financeiros acabam embutindo mais risco nos preços dos ativos. Aí os juros futuros, por exemplo, que definem, né, um parâmetro de definição de custo do crédito, ficam altos e aí a gente fica no pior dos mundos, né? A gente Ao invés de ajudar, atrapalha. É o tiro no pé. Então, assim, apresentando um arcabouço fiscal e deixando o Banco Central fazer o trabalho dele sem esse tipo de pressão ou tentativa de, né, influenciar uma decisão voluntarista, eu acho que já ajudaria o ambiente e propiciaria o ambiente para essa redução de juros. O que parece é que o Banco Central acaba sendo o grande vilão caso a economia não consiga crescer esse ano, né? Tanto é que a meta de inflação, o presidente Lula, o governo, defende aumentar a meta de inflação, mas até agora não fez essa proposta, afinal de contas é o governo que propõe, né, esse aumento de meta, né? Esse aumento de meta de inflação, que pode acontecer agora em junho, né, na reunião do Conselho Monetário Nacional, é um fator que pode ajudar também na queda de juros? Então, acho que depende muito do arcabouço fiscal.
né? Assim, se o arcabouço fiscal for um bom arcabouço fiscal, com essas preocupações todas que a gente comentou aqui, de controle de gasto, de estabilização da dívida, pode ser que, com essa discussão de aumento de meta, que tem uma discussão técnica. O difícil dessa história é que não foi feita essa discussão técnica. A questão é que misturou, né? Não é que não possa ter o debate da meta, é isso, né? Mas nesse momento misturou uma coisa com a outra, né? E os agentes de mercado percebem que é pressão, é uma atitude voluntarista. Você pode discutir a meta. Qual a melhor meta para o Brasil? É 3, é 4, é 4,5, dados os fundamentos da economia. Mas o debate foi muito misturado. Então, parece que é movido por um ambiente e pressão política. E é isso que é o pior dos mundos. Mas se a gente tiver um arcabouço fiscal crível, a mudança da meta, isso pode abrir um espaço para o Banco Central começar a reduzir juros, talvez a partir de junho. A gente tem no cenário agosto, mas acho que até tem um risco de ser um pouco antes. É interessante até a gente pensar que as expectativas de inflação estão aumentando para 24, 25, mesmo com a perspectiva de desaceleração econômica. Pode ser, Alessandra, que essa discussão de aumentar a meta de inflação já esteja fazendo com que as expectativas aumentem junto com esse debate de aumento da meta? Perfeito. É isso mesmo que está acontecendo. O mercado já está embutindo nas suas projeções uma inflação mais alta e juros mais altos no médio e longo prazo. É isso que o mercado, olhando esse ambiente, ele falou, olha, vai vir isso, então eu já coloco na minha expectativa isso hoje. Agora, para o Banco Central, fica difícil, né? As expectativas piorando, juros altos e aí o arcabouço fiscal que não é apresentado, então o Banco Central brasileiro fica numa situação muito difícil. E acho que, como você lembrou... Está sem segurança, né? Porque se a meta for para 4, as expectativas não estão longe dali, né? Sim. Só que não dá para trabalhar, porque oficialmente a meta é 3. A meta é 3. A meta é 3. Está confuso. Está confuso. E aí o Banco Central fica meio de mãos atadas e aí ele parece o vilão, sendo que ele está sofrendo as consequências desse ambiente todo. Alessandra, qual é a luz no fim desse túnel para esse ano? E a gente pode, de fato, você acha que a gente caminha para um meio termo, para um caminho de equilíbrio fiscal? A gente pode começar a respirar aí segunda metade do ano, ter um desempenho até mais favorável de PIB? Eu acho que a gente ainda depende muito dessa questão do arcabouço fiscal. Acho que tem um ambiente que pode contribuir para um arcabouço fiscal minimamente responsável e com essas preocupações que a gente colocou, porque isso já dá um respiro. Diminui um pouco as incertezas dos agentes e aí a gente caminha, né? Mas acho que esse ano ainda vai ser um ano difícil para a atividade econômica, né? A economia vai desacelerar, dado tanto o ambiente internacional como essa nossa tentativa de trazer a inflação para patamares mais baixos. Então, assim, é um ambiente que vai ser um ambiente mais difícil, mas pelo menos cria base para um 2024 melhor. Quanto que a gente pode crescer esse ano? Nós estimamos 1%. Ainda está num patamar ok, né? Porque os dados vêm surpreendendo para pior, né? Nesse começo de ano, né? Isso. E a gente deve ter, olhando as diferentes linhas de atividade econômica, a gente pode ter um ambiente bem heterogêneo. A indústria sofrendo mais, por exemplo, construção civil, mas a gente deve ter o desempenho extraordinário do setor agropecuário do outro lado. Então, é um ambiente heterogêneo e nessa composição, também contando com uma boa desaceleração de serviços, depois da forte recuperação da pandemia, a gente deve ter aí, na média, uma economia crescendo 1%. Mas é importante ter em mente que é muito heterogêneo. E reforma tributária. Hoje, o presidente da Câmara já está falando que é segundo semestre, né? Ia ser primeiro. Ou seja, não é tão fácil assim, né? Não é fácil. E a gente sabe, né, que tem muitos grupos que são resistentes à reforma, mas se o Brasil avançar nesse projeto de reforma tributária, nós avaliamos que os efeitos podem ser muito positivos para a economia. Então, a economia ganha muito. Então, essas pressões dos setores, realmente, eles olhando uma visão um pouco mais estanque, eles percebem que podem ter algumas perdas. Mas olhando de maneira dinâmica, num prazo um pouco mais longo, é uma reforma que é muito positiva para a produtividade, para crescimento econômico. E aí, na média, todos ganham. E o Congresso, hein? Como é que vocês estão vendo essa relação? Porque o Congresso que, no final das contas, vai votar o novo arcabouço, a reforma. Como é que vocês estão sentindo essa relação do Congresso com o governo?
Então, é um ambiente, eu diria que desafiador, né? Porque o governo precisa construir essa base e ter realmente esse apoio para avançar em projetos pesados como esses aqui que a gente está falando. Mas só que essa base, inclusive com a entrada de partidos, por exemplo, como o União Brasil, que ele precisa do União Brasil para conseguir o quórum mínimo para votar esses projetos, a gente vê ainda uma divisão muito grande. Então, ainda é um desafio ter essa base um pouco mais coesa para votar os projetos. E se ele não conseguir, a gente tem aí um governo que fica realmente na mão do Congresso. E a gente espera aí que tenha um viés, que pode ser um viés mais gastador, que é um viés que pode complicar esse cenário. Tá bom, Ale, vamos respirar fundo e torcer pelo melhor. Sim. Obrigada pela tua presença aqui ao vivo. A gente conversou com a Alessandra Ribeiro, economista sócia da Tendências Consultoria. Obrigada, Alessandra. Eu que agradeço. Felipe, voltamos com você, torcendo aí pelo melhor, né? A gente só torce para o melhor sempre, né? Sempre. Obrigado aí a Juliana e a Alessandra. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem o Moisés Rabinovich aqui no Segunda Edição.